E aí galera, se liga em mim, só em mim, matemática do Eva na janela. A aula de hoje é bico. Bico. O que significa bico? São os pontos notáveis de um triângulo. Então quando a gente fala de bico, a gente está falando do quê? Tan, 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 tan. B, baricentro. I, incentro. C, circuncentro. E O, ortocentro. O que significa esses nomes tudo com entro, centro? O que significa isso? Os pontos notáveis dos triângulos nada mais é que baricentro é o ponto de intersecção, e eu vou falar o encontro, é o encontro das medianas. Daqui a pouquinho eu tenho que lembrar para você o que é mediana, senão não adianta saber o que é baricentro, encontro das medianas, eu não lembro o que é mediana. Incentro é o encontro das bissetrizes, aqui no cantinho da janela, internas, bissetrizes internas, porque tem bissetriz do ângulo interno e bissetriz do ângulo externo. O incentro é o encontro das bissetrizes dos ângulos internos, beleza? Você já vai ver como é que fica as características também, o que essas propriedades geram para a gente trabalhar nos exercícios. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Temos que lembrar qual a diferença de mediana para mediatriz. Isso é importantíssimo. E por último, o ortocentro, que é o encontro das alturas. Ou seja, tudo aqui se trata de encontro, é um negócio amoroso, é bico demais. Então vamos ver o que significa cada um desses aqui, beleza? Então vamos começar pelo baricentro, que é o encontro amoroso, beleza? Das medianas. Você precisa lembrar o que é mediana. A definição de mediana é o seguinte: é uma semirreta que ela sai, na verdade um segmento de reta, desculpa, que sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto, ou seja, ela vai lá e pega o meio, ou seja, esse lado aqui é igual a esse, pegou o meio, essa aqui é a mediana 1. E aí vou traçar a segunda mediana. Eu pego o meio desse carinha aqui, ó, meio 2, ou também ponto médio, né, daquele lado ali, do lado AC. E aqui já é o baricentro, porque obviamente que a terceira vai passar ali, então eu preciso só traçar duas. Mas eu vou traçar aqui para vocês verem. Então eu pego o meio aqui mais ou menos, eu vou ali e traço a mediana 3, mediana 1, mediana 2, mediana 3. Então esse aqui é o baricentro. Ele tem duas características importantes que podem ser usadas nos exercícios. A primeira dela é a seguinte: aqui em vez de a gente pôr B, normalmente os autores colocam G, ponto de gravidade. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu pegar um pedaço de madeira, recortar um triângulo igualzinho a esse e traçar a mediana, e eu colocar um compasso ou dedo bem no centro de gravidade, que é o baricentro, é bem provável que esse triângulo fique equilibrado. Alguns autores chamam também de centro de massa. Então, essa é uma característica. Às vezes algum enunciado pode colocar o centro de gravidade de um triângulo, você sabe que ele está falando do baricentro. Mas a outra característica que é muito mais importante do que essa da gravidade é o seguinte: a mediana, ela divide, né, na verdade o baricentro divide a mediana na razão 2:1. O que significa isso, dividir na razão 2:1? Significa que se o pedacinho aqui de baixo vale 3, o de cima é o dobro. Então, um pedaço para baixo, 2 para cima. Beleza? Então, se aqui vale 3, ali vale 6, o dobro. Isso é dividir na razão 2:1. Ou seja, o pedacinho de baixo sempre vai ficar com a metade do de cima. Ou o de cima vai ficar com o dobro de baixo. Então, para vocês terem uma noção, porque isso aqui também às vezes é usado como fração. É como se eu pegasse uma mediana e dividisse em 3 pedaços iguais, beleza? 3 pedaços iguais. A parte de baixo aqui, ó, é o baricentro.
Então eu fiquei com um pedaço para baixo e 2 pedaços para cima. Ou seja, em fração, como é que é essa divisão? Eu tinha 3 pedaços, eu peguei um do total de 3 para baixo e eu peguei 2 do total de 3 para cima. Então eu fico com 2/3 do valor para cima e 1/3 do valor para baixo. Beleza? Então, e outra, né? 2/3 é o dobro de 1/3. Então eu continuo ficando com 2 pedaços para cima e um para baixo. Isso aqui é a maneira de escrever como fração. Vocês vão ver nos exercícios a importância disso aqui, beleza? Vamos para o próximo. Então, meus amores, agora nós vamos trabalhar com o incentro e o circuncentro. O incentro, ele é o encontro amoroso das bissetrizes, mas você tem que lembrar o que é bissetriz. E na verdade é bissetriz interna, eu já falei antes. Então o que acontece? Eu tenho um ângulo aqui qualquer, beleza? Não sei quantos graus ele tem. O que é traçar bissetriz interna? Obviamente é um ângulo interno, eu vou pegar o meio desse ângulo, dividir ao meio, beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse ângulo aqui, outro ângulo interno, vou dividir ao meio. É bem provável que aqui já é o incentro, o encontro das bissetrizes. Quando eu traçar o terceiro, é obrigado a passar por ali. Qual a característica mais importante dele? A característica mais importante do incentro é que ele é o centro da circunferência inscrita. Gente, incentro, dentro, inscrita, dentro, interno. Por isso que eu falei, se as bissetrizes são internas, obviamente o encontro delas sempre estará dentro do triângulo. Então aqui, ó, aqui é uma circunferência inscrita. Essa circunferência dentro do triângulo. E por que é importante? Primeiro que às vezes nos pontos de tangência faz 90 graus. Ela é inscrita, ela está tangenciando as paredes. Ela encosta, tangencia as 3 paredes, os 3 lados do triângulo. Então às vezes o cara pode te perguntar quanto é esse Rzinho aqui, esse raio. Então essas características são importantes. Beleza? Já o circuncentro, ele é o oposto, ele é o centro da circunferência circunscrita, a circunferência de fora. Quem está dentro agora, quem está inscrito é o triângulo, então dá para ver aí essa circunferência. Agora, o circuncentro é o encontro das mediatrizes. O pessoal se atrapalha um pouco em mediatriz, se confunde com mediana e tal. A mediatriz é uma mistureba da mediana com a altura. A altura tem que fazer 90 graus no chão e a mediana tem que sair, vai até o meio. Mediatriz é o intermédio. O que é? Você pega o meio do lado e bem no meio, no ponto médio, você traça uma perpendicular fazendo 90 graus. Beleza? Então você vai no meio do outro, aqui ó, o outro ponto médio, e você sobe 90 graus. Pronto. Aqui já é o circuncentro. Deixa eu pôr o izinho aqui de incentro. Ali já é o incentro, aqui já é o circuncentro. Esse cara é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, a distância dele até aqui é o Rzão dela. Beleza? É o raio. Isso é importante também, alguns exercícios às vezes você vai precisar dessa característica. Agora, tem mais um detalhezinho pequeno aqui no circuncentro, que é o seguinte: se o triângulo for acutângulo, foi o que eu desenhei na lousa, ou seja, o que é acutângulo? Os 3 ângulos menores que 90. Se ele for acutângulo, o circuncentro, ele é interno ao triângulo. Se ele for obtusângulo, o que é isso? Obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90, um ângulo obtuso, por isso o nome, e os outros 2 menores que 90 agudos, 2 agudos e um obtuso. Quando ele for um triângulo obtuso, o circuncentro vai se encontrar externo ao triângulo, vai estar fora do triângulo. Beleza? E por último, se ele for um triângulo retângulo, de um ângulo reto, ele vai se encontrar no ponto médio da hipotenusa. Para quem não lembra, a hipotenusa é o lado que mora na frente do ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma característica importante e aqui eu tenho 2.
que é o centro da circunferência, e essas orientações que às vezes ajudam no exercício, beleza? Vamos lá para os últimos casos para a gente passar para os exercícios, que é onde você vai entender melhor a matéria. É o seguinte, ortocentro é o encontro amoroso das alturas. O que são as alturas? A altura é simples, ela sai do vértice, vai até o chão e faz 90 graus. Então eu tracei uma altura. Se eu traçar outra, 90 graus, já achei. Basta duas para você achar o ortocentro. Só que as características do ortocentro lembram um pouquinho a do circuncentro. Por quê? Se ele for acutângulo, 3 ângulos menores que 90, ela é interna. O encontro das alturas é interno. Beleza? O ortocentro. Se ele for obtusângulo, eu vou traçar o primeiro. Ó. Primeira altura. Sai do vértice, vai no chão e faz 90 graus. Ela já está fora. O encontro das alturas do obtusângulo também vai ser externo à figura. E esse aqui é o caso mais interessante, no ângulo reto. Eu vou traçar agora no triângulo retângulo. Eu vou traçar a primeira altura. Sai do vértice e vem até aqui. É um cateto. Sai do vértice e vem até aqui. É outro cateto. Ou seja, o encontro das alturas no triângulo retângulo pitagórico nada mais é que o vértice aonde mora o ângulo de 90 graus. É o vértice do ângulo reto, beleza? Agora, esses dois casos particulares usa muito, cara. Isso aqui é a coisa mais importante da aula de hoje. Particularidades, triângulo isósceles. O que são triângulos isósceles? Os isósceles porque ele tem dois lados iguais, consequentemente ele tem dois ângulos iguais. Beleza? Se eu traçar a mediana dele, ó, tracei a mediana, veio no meio. Esse cara também é altura. E aí, se eu traçar a mediatriz, também está aqui. E se eu traçar a bissetriz, também está aqui. Só desse ângulo aqui, onde a base não são os lados iguais. A base é o lado diferente. Beleza? De medida diferente. Então, o que acontece? O bico, todos eles, os 4 pontos notáveis, vão se encontrar nessa reta. Lembrando que a base é o lado de medida diferente. Beleza? E o último, esse é o verdadeiro bico. No triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Tem os 3 lados iguais. Consequentemente, ele tem 3 ângulos iguais. Se você for traçar todo mundo, o bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, todos eles, galera, vão morar no mesmo lugar. Ou seja, no triângulo equilátero, aqui mora o baricentro, no mesmo lugar mora o incentro, mora o circuncentro e mora o ortocentro. É bico demais isso aqui, é muito simples. Agora, cuidado, todas as propriedades que a gente aprendeu cabem no triângulo equilátero, ou seja, daqui até aqui é o Rzão. Daqui até aqui é o Rzinho da circunferência interna. Rzão, raio da grandona, Rzinho, raio da pequena. Só que você lembra que ele dividia na razão 2:1? Significa que se o Rzinho vale 2, o Rzão vale 4. Significa que o Rzinho é um pedaço do total de 3 da altura desse triângulo equilátero. E o Rzão são 2 pedaços de 3 da altura. Então, é o que eu falei para vocês, a razão para 2, e vale tudo. Vale o lance da bissetriz, vai valer tudo aqui. Vamos para os exercícios, bora!